Hoje vamos fazer o terceiro shiur sobre o tema que a gente começou, que está ligado com essa semana, que é Bitachon. Então, recapitular quem não estava aqui nesses dias, a gente está analisando a passagem que Moshe Rabbeinu, quando ele, no segundo dia, o primeiro dia ele mata o egípcio, o segundo dia ele chama a atenção do Yehudi, da Tânia Aviram, um que está batendo no outro, e eles viram e falam, Aleorgen Omer, você vai querer me matar igual que você matou o egípcio ontem? E com essa declaração, Moshe Rabbeinu ele ficou com medo. Qual foi o medo dele? Então, o medo dele foi que agora tem gente sabendo. Só um detalhe, como que estavam sabendo se a Torá diz que ele olhou para um lado, olhou para o outro e viu que não tinha ninguém? Então, quem estava vendo? Sim, mas como que no dia seguinte eles viram e falam, você vai querer matar a gente igual que você matou o Mitzri? Eu vi uma vez é que quando o Moshe olhou para um lado, ele não estava vendo o local, ele estava vendo o futuro. Tá, sim, então tem muitas outras explicações, mas no literal ele olhou para o lado e não tinha Vayar que Enish, não tinha ninguém. Então a resposta é que esse Yehudi que estava apanhando, ele mesmo é quem estava brigando com o irmão no dia seguinte. E ele mesmo estava pronto para delatar Moshe Rabbeinu. Então, peraí. Moshe Rabbeinu te salvou ontem do Mitzri. Você estava apanhando ontem do Mitzri. Hoje você está brigando com teu irmão. Moshe Rabbeinu te chama a atenção. Você vira e fala, você vai me matar igual que você matou o egípcio? Mas o egípcio estava batendo nele ontem. Olha a coragem. E ontem eu falei duas explicações eu não lembrava exatamente as palavras do Rashi, qual foi o medo do Moshe Rabbeinu. Ele tinha dois, Moshe Rabbeinu fala, agora eu sei, agora ficou sabendo. O que quer dizer agora ficou sabendo? Agora as pessoas estão sabendo, então eu preciso fugir. Ou agora eu estou sabendo, por quê? E aqui são os dois comentários que o Rashi traz. Porque talvez esse povo mereceu estar no Galut, olha o que eles estão fazendo, e talvez por isso eles não vão merecer sair. Olha como as pessoas, vocês têm delatores dentro do povo de Israel, então talvez por isso que eles estão agora no Galut, e por isso talvez eles possam acabar perdendo o mérito de serem redimidos. Bom, o que a gente estava analisando é esse medo de Moshe Rabbeinu. O Midrash ele traz que o melhor dos patriarcas, e o melhor, o escolhido dos patriarcas, e o escolhido dos profetas, apesar da promessa divina, eles temeram. Moshe Rabbeinu ele temeu, e Yaakov Avinu ele temeu. A gente falou que esse medo pode vir por um lado de uma humildade, mas o que a gente está analisando é que o tema de Bitachon significa que eles não deveriam ter medo. E a pergunta é, se Moshe Rabbeinu teve medo, com todos os méritos dele, quem somos nós para falar qualquer coisa? Se Yaakov vindo com a promessa clara divina teve medo, que ele achou que ele talvez gastou as fichas, então quem somos nós? Então da onde vem essa certeza, essa convicção que Hashem vai me ajudar, se afinal existe um dos 13 princípios da fé judaica, acreditar que Hashem ele retribui para quem merece, para quem não merece, ele também vai retribuir da maneira adequada. Então, que direito é esse eu chegar e falar, querer driblar o sistema e falar, não, eu acredito em Deus, vai dar tudo certo, mas como? Com que mérito? Fala. O medo de Jacó foi do irmão. Sim. Sim. O Yaakov, Sim. ele também, meio que ele colocou na condicional, se Deus me der roupa para vestir... Boa pergunta. Sim, boa pergunta. Mas aí, não, aí a gente foge do tema. Então, vamos tentar explicar de outra forma. Então, vamos dizer o seguinte. Tá bom, então eu preciso ter méritos suficiente para Deus, ele... Vamos supor, é uma suposição. Vamos supor que para que eu possa acreditar em Deus, eu preciso ter mérito suficiente. Alguém pode se garantir? Alguém pode virar e falar, não, eu acho que eu estou bem com Deus. Acho que eu já tenho mérito suficiente. Você não sabe como que ele calcula, você não sabe o valor das mitzvot, você não tem como fazer esse cálculo. Então, talvez, se for assim, Bitachon só vai dar certo para um tzadik gamur absoluto. Para aquele tzadik que nunca errou. Será que é isso? Será que é isso? Então, primeiro, eu preciso ser perfeito absolutamente. Talvez até em outros Gilgulim, em outras encarnações, que eu não tenho poder sobre isso, para aí eu poder virar para Hashem e falar, Hashem, eu acho que agora eu estou bem. Não faz sentido.
Porque quando a gente fala Baruch HaGever Sheliftach Bashem, abençoado é o homem que confia em Hashem, ele precisa estar perfeito para ele poder confiar. Se ele precisar ficar perfeito para poder confiar, vai sobrar poucos, se é que vai sobrar alguém. E mesmo o Moshe, quanto maior o tzadik, mais ele enxerga os pequenos erros dele, então nunca vai se enxergar como perfeito. Então, para quem fica? Então é óbvio que essa obrigação nossa de acreditar em Hashem é algo paralelo, entre aspas, vou explicar melhor, independente das nossas atitudes. O que quer dizer independente? Eu não vou agora parar para fazer o cálculo se eu mereço ou não mereço. Não é por aí que eu vou conseguir ter o meu bitachon, a minha confiança em Hashem. Não quer dizer que eu vou desmerecer e fazer o que eu quero e fazer pecados, mas não é baseado em merecimento que eu vou chegar e acreditar em Hashem. Dúvidas? Eu só acho que da mesma forma que ninguém pode se garantir, então também ninguém pode não se garantir. Você não sabe, né? Tipo, Então, tem aquela famosa passagem. tem Sim, isso. sim, mas a ideia de bitachon que a gente está dizendo não é talvez vai dar certo, é vai dar certo. O que você está falando me lembra a história que chegou um cara que ele era perverso. Ele vira e fala para o Rabino, Rabino, a Torá está errada. Por quê? A Torá fala, se você ouvir a palavra de Deus, vai dar certo. Se eu não ouvir a palavra de Deus, vai dar errado. Eu estou aqui, fiz tudo errado e estou de boa. Está tudo ótimo na minha vida. O Rabino vira e fala, mas como você sabe essa frase que quem faz a mitzvah ganha? Está no Shema Israel. Você já leu o Shema Israel? Sim, tá vendo? Só pelo Shema Israel, olha quanta coisa você já ganhou. E é verdade. Uma leitura de Shema Israel, uma mitzvah, vale mais que toda a riqueza desse mundo. Então a gente não sabe como que Hashem, por uma mitzvah, ele pode nos dar tudo. Não dá para a gente entender. Então, mais ainda, eu não vou começar a fazer esses cálculos de outros Gilgulim, Hashem não espera. A Torá foi dada para a gente de maneira revelada, Shamaim Lashem, ou seja, os segredos foram dados para Hashem. Eu preciso acreditar, saber fazer. Qual que é? Então a base, a pergunta é qual é a base para eu chegar e virar para Hashem e falar eu confio em você, se afinal existe um cálculo, seja lá qual for. E a resposta é que, e essa aqui é a grande revolução dessa palavra bitachon, bitachon não significa ficar pensando, vai dar certo, e só porque eu vou pensar vai dar certo. As energias micronucleares do universo, do segredo, né? Já falei sobre esse filme que deu muito certo. Sim, existem essas energias, mas isso é um trabalho intenso de você confiar em Hashem. Como que é esse trabalho? Esse trabalho é como você virar e falar para um pai e dizer o seguinte: Hashem, eu confio em você. Mesmo que aos meus olhos as coisas possam parecer diferentes. Eu vou me concentrar que Hashem está por trás de tudo. E apesar de eu não vou agora fazer cálculo se eu mereço ou não mereço, o meu esforço é acreditar em Hashem. O meu esforço é confiar nele. E só isso já é mérito suficiente. Eu não preciso fazer o cálculo com outras mitzvot. Só o mérito, por exemplo, está escrito, só em mérito deles terem acreditado que iriam sair do Egito, as mulheres acreditavam. Como que eu vou acreditar? Você está lá trabalhando, teu pai era escravo, teu avô era escravo, qual é a chance de se sair? Era impossível qualquer pessoa fugir de lá. Mas você vira e fala, não, eu não estou dependendo do que os meus olhos estão vendo. Eu dependo unicamente de Akadosh Baruch Hu. Esse esforço de você conseguir superar a nossa visão humana, isso por si já te dá mérito para que aquilo possa se concretizar. O que isso significa? O que isso impacta? Que quanto maior teu bitachon, maior o teu mérito, e Hashem ele diz, eu vou responder de forma recíproca. E se você tem bitachon, quanto maior teu bitachon, a resposta vai ser positiva. Diferente do que a gente falou antes, de se conformar, o que Hashem fizer vai dar certo, porque o que ele faz é para o bem. Não. Eu tenho que pensar positivo. O que quer dizer positivo? Que Hashem vai fazer o positivo, não as forças do universo. Hashem, ele que está comandando tudo, ele vai fazer aquilo que eu espero, e conforme o tamanho da minha bitachon, minha emuná, assim vai ser o resultado. Isso é em Yiddish, se fala trach gut, vet gut, que não é uma frase qualquer, quem falou foi o Tzemach Tzedek, para um aluno que veio falar com ele, que ele tinha o filho do Aleino, que estava moribundo, literalmente, os médicos, ele estava nas últimas, e ele falou, vou correr para o meu Rebbe.
Eles falaram, não sei se vai dar tempo de você chegar no teu Rebbe. Ele foi correndo até lá, Tzemach Tzedek falou para ele, pensa bem e vai dar certo. Não era uma dica psicológica. E o filho, de fato, ele melhorou. Significa, o filho estava numa situação complicada, ou, para não dizer pior que isso. Mas ainda assim, ele se esforçou para acreditar em Hashem, isso já deu para ele. Então, Vetzain Gut, só dele pensar bem, isso já dá para ele méritos para que aquilo possa acontecer. Fácil de fazer isso? Esse é um dos trabalhos A gente mais... fala a Seleman Shemecha, né? Sim. Mas faça em termos... Se eu não tenho méritos, Faça por você faça mesmo. Mas o que eu estou dizendo aqui é mais do que isso. Que eu tenho mérito. O mérito de eu estar pensando positivo. Agora, aonde entra então as outras mitzvot? Teoricamente, vamos supor, vou dar um caso extremo, só para ilustrar. O pessoal vai falar, bom, eu vou fazer tudo o que a Hashem não quer, mas eu vou acreditar nele 100% que ele vai fazer o que eu quero. Vamos supor, claro, caso só estou ilustrando para a gente entender como que funciona esse cálculo. Se você está dizendo que a própria fé ela já te garante, então tá bom. Então eu vou acreditar 100% em Hashem, que ele vai fazer aquilo que eu espero, e aí, ao mesmo tempo, eu não preciso pagar nada por isso, eu não preciso fazer mitzvah nenhuma, e tá tudo certo. Ou eu vou chegar e dizer, não, eu acredito em Hashem e eu vou fazer muita mitzvah, mas o que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar fazendo mais mitzvah em relação ao meu resultado? Se eu tenho um emuná, o resultado vai estar igual. Entendeu a pergunta? A gente está querendo dizer que, teoricamente, esse bitachon ele é independente dos seus méritos. Então vamos pegar o caso extremo. Vamos supor que eu fui para 0 méritos, fui para menos méritos, e aí eu vou com o meu bitachon absoluto, diz o Chovata Levavot, você não está sendo coerente. Não tem como você dizer, Hashem, eu confio em você, você é meu pai e faço tudo o que você não quer. O teu bitachon não está valendo. Esse bitachon é falso. Não é que o bitachon por si ele não garante. Teoricamente, se fosse capaz, se fosse possível esse cenário, você vira e fala, eu acredito em você 100%, eu faço tudo errado, estaria valendo. Só que não é coerente. O que significa que eu acredito em você? Eu acredito que as mitzvot que você me deu é a melhor coisa para eu fazer. Eu acredito que quando você me dá um desafio, eu sou capaz de superar. Que quando tem uma mitzvah que parece impossível, eu acredito em você, não acredito? Não foi você que me deu? Então eu não posso ser incoerente. Então a questão de fazer as mitzvot, claro que vão trazer mais méritos, mas em relação ao resultado, é só uma questão de coerência. Para que o meu bitachon ele seja verdadeiro, eu preciso fazer mitzvot. Quanto mais mitzvot eu fizer, mais meu bitachon vai ser reforçado. Quanto mais bitachon eu tiver, mais mitzvot eu vou fazer. Então eles vão andar lado a lado. Mas não que eles são literalmente dependentes, o resultado dependente dos teus méritos. Os teus méritos têm que se alinhar com o teu bitachon. Então a força motriz aqui é o bitachon. E os seus méritos têm que se alinhar com o bitachon. Deu para entender a diferença? Então não é o momento de eu fazer cálculo se eu mereço ou não mereço. Junto com o meu bitachon, eu quero reforçar o meu bitachon, eu vou fazer mais mitzvah. Então na hora que eu estou fazendo uma mitzvah, fui lá, dei tzedakah, coloquei tefilim, estou com uma situação de saúde, alguém na família que tem a refuah shlema, Bezrat Hashem, teu irmão, qual é o nome dele? Hillel. Yehiel ben? Mãe. Yehiel ben Rivka, que tem a refuah shlema. Então você quer lá, Hanagit Batzara, que tem a refuah shlema, total, absoluta. Conforme o nosso nível de bitachon, mais é o resultado positivo daquilo que a gente está esperando. Então, é independente dos méritos, mas os méritos eles têm que se alinhar com aquilo que a gente está tendo bitachon. E ter bitachon não é simplesmente, vai dar tudo certo. É um trabalho constante, porque aos nossos olhos, os desafios vão aparecendo, e aí você fala, não, tudo bem, é verdade, é bonito ter milagre, mas tachlis, vamos ser tachlis. Vamos ser pé no chão. É justamente isso que a gente está dizendo. Você não vai ter pé no chão. Você vai tirar o pé do chão, você vai se elevar. E você vai acreditar em Hashem, apesar que tudo que o mundo está te indicando é o contrário. E quem já passou por isso sabe muito bem de que como a gente é capaz realmente, nós Yodim, de termos resultados completamente diferentes do que a natureza dita para nós. A nossa própria existência, povo judeu, não tem sentido nenhum da gente estar aqui, logicamente falando. Vamos comparar com um animal em extinção, que ele é o alimento de todos os animais
seguem ele, ele é fraco, não tem praticamente um habitat fixo, ele é em pouco número. Qual é a chance dele continuar existindo? Estamos aqui, Baruch Hashem. Então, essa é a força do bitachon. Como estamos? Temos horário, temos tempo. Podemos continuar. Ontem eu vi uma notícia que Israel está num crescimento econômico inacreditável, como nunca antes. Independente da guerra e tudo que aconteceu. É impossível isso. Está sendo guerra e etc. Guerra em Mas sete guerra- frentes, né? Mas guerra sempre foi bom economicamente para Israel. Não, de verdade. Não digo que seja bom, mas se você for ver historicamente todas as guerras para Israel, a economia vai bem, sobe. Tipo, Vamos agora, Enfim. vamos continuar, vamos aprofundar isso. fazendo uma análise. Então, o que é esse bitachon? Então a gente falou, se você acreditar em Hashem, vai ter o resultado positivo. Mas qual que é a sensação que a pessoa tem que ter naquele momento? O que é esse bitachon? O que é o mahut habitachon, na linguagem do Chobat HaLevavot? Qual é a definição? O que é de fato esse bitachon? Esse bitachon significa a convicção total que alguém está cuidando de você, de todos os detalhes, e o efeito disso é a tranquilidade total sua. Você tem alguém cuidando de você. Eu tento incentivar meus filhos a rezar e etc. Eu percebi que tem um detalhe interessante, que é muito mais fácil para um adulto rezar do que uma criança. Porque, por exemplo, a criança, eu vou rezar para quê? Vou rezar para Parnassá? Vai rezar para ter boas notas? Tá bom. Estuda um pouquinho, trabalha um pouquinho, se esforça um pouquinho, você vai ter boas notas. Eu vou rezar para quê? Para ter boas férias? Tudo depende dos pais dele. Então, ele não tem muito sentido na cabeça de uma criança rezar por Parnassá. Mas nós temos que encarar, opa, aí vem reza, a reza vem com tudo, tá certo? Porque a criança, Hashem dá para eles esse momento na vida onde os pais, eles estão com uma extensão direta de Akadosh Baruch Hu, que eles, Baruch Hashem, tiveram esse privilégio de terem esse berço onde os pais cuidaram de tudo para eles, onde ele se sente completamente despreocupado. Completamente despreocupado. Eu não estou preocupado se vai pagar a escola ou não vai pagar a escola. Por mim, se não pagar, melhor ainda. Eu fico em casa. É a cabeça de uma criança. Eu não estou preocupado se amanhã eu vou comer. Minha mãe vai comprar comida. E se não tiver, eu vou berrar até que ela me traz comida. Não estou preocupado. Tá aí minha mãe, tá aí meu pai, Baruch Hashem, vou trazer o que eu quero. Assim é, Hashem deu essa oportunidade, enquanto somos crianças, para a gente justamente conseguir desenvolver esse bitachon através dos pais, mas depois que a gente cresce, a gente percebe que os nossos pais não são ninguém. Quem que garante? Ao olhar dos nossos filhos, pode ser que nós somos todos, mas a gente sabe que tudo que a gente tem depende de muita reza, depende de Hashem. E a gente cada vez mais vai se independizando. Essa independização é para você, na verdade, se tornar dependente unicamente de Akadosh Baruch Hu. Então você tem que fazer, na verdade, esse movimento de você entender que não é teu pai, que não é tua mãe, que não é teu patrão, que não é esse, que não é aquele, até que você percebe que não tem mais ninguém, a não ser a Kadosh Baruch Hu. Aí você está no caminho certo. Aí você está falando com quem realmente manda. Mas essa sensação que eu lembro que Baruch Hashem eu tive quando criança e vejo que meus filhos têm, Baruch Hashem, ele não está preocupado. Ele está preocupado com o brinquedo dele, mas não está preocupado. Por quê? Porque ele sabe que tem alguém cuidando dele. Ele nem para pensar nisso. É natural. Ele sabe que se vai chegar em casa, vai ter a janta dele. Ele vai acordar, vai ter o leite dele. Ele não está preocupado. Essa é a definição de bitachon. Imagina nós vivemos assim, sabendo que temos um pai que ele vai cuidar da gente e nunca vai nos faltar absolutamente nada. Você consegue viver tranquilo dessa forma? Esse é o bitachon. Esse aqui já dormiu. Tão tranquilo. Tá tão tranquilo, tá. Não é fácil. Especialmente quando a gente tem desafios. Quando está tudo pago, está tudo bem, então é mais fácil. Mas aí você não precisa, às vezes, apelar para o bitachon. Mas quando aperta qualquer área da nossa vida, banei, hayei, mesonei, esperamos que não, mas faz parte de como Hashem criou o mundo, de você ainda estar 100% tranquilo. Aí você vai dizer, bom, mas aí você está querendo que eu seja um tzadik. Não tem como eu fechar meus olhos, achar que tudo vai dar certo. Então, esse é o trabalho. Se você passar de 10% de bitachon para 11% de bitachon, de ontem para hoje você melhorou, é isso que Hashem quer. É esse caminho diário de cada dia você conseguir alimentar
esse bitachon, e eu digo, comentei outro dia, que todos os dias eu tento estudar um pouco sobre bitachon, e cada dia que você escuta, aquilo vai te reforçando, te reforçando, te reforçando, até o final da vida. Não vai ter um dia onde você vai dizer, bom, agora estou tranquilo. Tá? Talvez se você virar tzadik, você vai realmente conseguir chegar nesse nível. Mas caso contrário, esse é o esforço que vai te trazer o mérito. E quando a gente vive dessa forma, a gente se livra de todas as preocupações. A gente se livra de todos os problemas. Porque quem cuida de mim é meu pai. Eu preciso fazer minha parte, eu preciso pegar aquele canudo, como eu falei ontem, e colocar ele no barril para poder tirar o vinho, eu vou fazer minha parte, mas a preocupação eu deixo com eles. Conhece o cara que tinha aquela empresa muito grande, estava em dívidas, etc. E aí ele contratou uma pessoa com um salário de $50.000 por mês. E aí o CEO vira para o chefe da empresa, para o dono, presidente, vira e fala, mas espera aí, qual que é o trabalho dele, que ele está ganhando tanto? Fala, ele vai ter todas as preocupações da empresa. Ele que vai se preocupar com tudo. Tá bom? E quem vai pagar esse salário tão alto? Ele falou, essa vai ser a primeira preocupação dele. Então, eu delego totalmente a preocupação para ele, está sendo pago para isso. Então, a Hashem está sendo pago para se preocupar com tudo. O que eu preciso fazer? Acordar. O que eu preciso fazer? Não ficar estressado. Acreditar plenamente nele. E aqui o Rebbe conclui com uma coisa extremamente radical e forte, dizendo o seguinte: o que a Torá estava contando para nós? Dizendo que Moshe Rabbeinu ele temeu. Olha o que ele diz. Moshe Rabbeinu, a Torá diz, vai irá, ele temeu, vai yomar, ele disse. Acheno dadavar, ficaram sabendo. O fato que ele temeu, não só que ele temeu, ele expressou verbalmente aquele medo, então ele trouxe ainda mais forte aquele medo, foi isso que causou que o Paró perseguiu ele. Se Moshe Rabbeinu falasse, esquece, tudo bem, o judeu está dizendo que ele me viu, eu não vou me preocupar com isso. Hashem me garante. Aquele assunto teria sido esquecido. Ele não precisaria ter fugido por 40 anos ou 60 anos do Egito. O Rebbe afirma isso. E é isso que a Torá está nos dizendo. Essa é a frase que a Torá está dizendo. No momento que Moshe Rabbeinu ele diz, ele teme, e ele diz, eu estou com medo, então isso alimentou aquele medo, e isso teve um impacto que o Paró falou, opa, deixa eu correr atrás desse Moshe Rabbeinu. Se ele esquecesse, tivesse tranquilo, aquilo desapareceria e ele poderia ter continuado no Egito sem problema nenhum. Eu não sei tua pergunta, mas eu já imagino, você como psicólogo, tem uma frase dos nossos sábios que dizem, a preocupação no coração do homem, ele deve falar. Então, se eu estou com medo, vou ficar guardando aquilo, vou ficar com mais medo. Então, é melhor eu dizer e eu tiro do coração. Então, tem duas frases. Tem duas maneiras de interpretar essa frase e ambas são verdadeiras. E a sirreno significa de sirrar, de falar, e a sirreno também significa tira da cabeça. Então, depende da situação. Às vezes, quando aquilo está dentro de você, é importante você compartilhar com alguém e a pessoa vai te ajudar justamente o quê? A você tirar esse medo. Mas você começar a falar... Você viu as notícias de hoje? Oi, veio. Brasil vai virar, olha o que está acontecendo. E você fica, todas essas palavras têm um impacto. E o impacto não é positivo. Você tem que preencher a sua cabeça com positivismo. Seja nas finanças, seja na nossa saúde. Tem gente que vive indo para o médico. Eu estou com isso, eu estou com aquilo. Isso chama hipocondríaco. Sempre, então, você procura doença. Se não tem, você vai lá e procura uma. Tá certo? Sabe que as duas mulheres se encontravam na clínica todos os dias. A clínica, todo dia, fazendo exame disso, daquilo. E aí, um dia, uma faltou. Ela liga para outra e fala, onde você estava? Não, hoje eu não estava sentindo bem. Então, a gente tem que preencher o dia, temos que preencher o dia com coisas positivas. E para isso nós temos a Tefilá, para isso nós temos coisas boas. Se rodeia de pessoas que são positivas. Eu já ouvi uma pessoa de Baruch Hashem, bastante sucesso financeiro, ele fala, eu não quero saber de crise, não quero saber de nada. Eu tenho lá minha loja e as pessoas precisam comprar o produto e vamos que vamos. Eu vou começar a ler jornal, estou falando de uma pessoa, Baruch Hashem, não, mas eu preciso saber o que está acontecendo. O jornal escolhe qual parte que ele vai te contar do que ele manipula, que ele acha que está acontecendo, para você falar, oi, Vaismir, fim do mundo. E aí, com isso, ele conseguiu o que ele queria, e aí você vai ler o dia seguinte para ver se melhorou um pouquinho, aí você vai estar pior. Aí, então, você precisa estar conectado com Hashem, e é isso que vai te garantir. Todo o resto são apenas ilusões. Esse é o que Moshe Rabbeinu ele não fez. Não fez.
Mas está aqui a Torá para nos ensinar que nós podemos, e cada dia um pouco mais. Concluir com a passagem que eu falei outro dia, que a gente fala na Tefilá, Mishanu Miftach Latzadikim. Hashem, ele é o apoio e a confiança dos tzadikim. Essa é a brachá que a gente faz na Midah, que está ligada com Emuná. Miftach, bitachon. Nessa hora você pode pedir para Hashem, Hashem, me ajuda eu confiar mais. Qual que é a diferença entre apoio e promessa? Promessa é quando aquilo se concretiza. Então, que bom, Hashem prometeu, deu certo. Conseguiu o que estava precisando. Baruch Hashem, ótimo. Mishana é um apoio. O que é um apoio? Alguém que está com dificuldade de caminhar, por exemplo. Então ele tem uma coisa que está ajudando ele. Ele não está ainda correndo maratona, mas já sai de casa, Baruch Hashem já consegue se virar. Então Hashem, ele fala, enquanto não acontecer aquilo que você está esperando, o resultado final, mas enquanto isso, você também pode treinar o teu apoio. Já dá para você sair de casa. Vai treinando um pouquinho mais teu bitachon. Vai confiando um pouco mais. Talvez não está perfeito, mas Hashem vai te ajudar. Você vai um passo, Hashem vai te dar um passo. Você dá um passo, ele dá um passo. Você tenta confiar mais e acontece muitas vezes que durante um processo vamos pegar, por exemplo, de saúde, você vê uma pequena melhora. Aí tem gente que celebra. Está celebrando, isso não é nada. Não resolveu nada. Mas essas pequenas melhoras, esses pequenos sinais, é justamente Hashem te dizendo, confia que as coisas vão começar a mudar. A gente tem que começar a olhar esses pontos de luz, e isso vai alimentando mais o nosso bitachon. Então não é uma imaginação, uma demagogia. Você realmente começar a olhar as coisas boas e começar a agradecer por elas, e realmente a vida, o efeito é que as coisas vão mudar. Então a novidade do bitachon voltando, que ele é algo independente dos nossos méritos, devemos alinhar os méritos, mas ele é independente dos méritos. O próprio fato de eu acreditar já me dá o mérito, e o mérito vai ser que aquilo se concretize de fato aqui nesse mundo. Nós, judeus, não somos conformistas. Depois que aconteceu, talvez não como a gente queria, a gente olha e fala, era o que Hashem queria. Mas antes de acontecer, o meu trabalho, a minha obrigação, não é opcional. Se eu quero ter bom resultado, é bom pensar bem. Hashem está parado esperando, ele te colocou o teste porque ele quer que você se supere, acredite nele, para você, Bezerra Hashem, ter o melhor resultado. Bom dia a todos. Muito bem. Muito bom. Muita filosofia para mim.